de João, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35, a palavra de Deus diz: e Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi buscá-lo e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu, e ele está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Aleluia. Ainda quando mais se pensa que parou o negócio criou uma proporção tremenda mesmo, saiu em todos os jornais do Brasil. O Eduardo Costa vestido de mulher e de sapato de homem. E eu deixei alguns comentários no Instagram e algumas pessoas começaram a perguntar e tudo. Eu resolvi aqui fazer um vídeo, mas assim, quando eu conheci o Eduardo Costa, ele não era nem consagrado a nada mesmo. E ele começou a ser chamado de bispo de uma forma muito rápida. A todos irmãos e irmãs, uma boa noite. Hoje, dia 5 de maio de 2023. Peço perdão do horário, nós atrasamos um pouco. Eu tive algumas coisas para finalizar e agora que eu cheguei em casa e estamos agora ao vivo trazendo a poderosa palavra de Deus para a sua vida. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Apóstolo, bispo e tal. E eu me lembro que, primeiramente, eu tinha conhecido a Valquíria na cidade de Trindade, do qual a mãe dela olhava meu filho. E a gente até chegou aí em festa junto e tal. Ela era bem brabinha, vamos dizer assim, uma menina legal, bacana. E aí ela se converteu. E quando eu conheci o Eduardo Costa, pediu que eu levasse ele nessa gravadora, para ver se o dono da gravadora abençoaria ele com um CD. E aí o rapaz falou: não, tanto é X. E aí sempre ele buscando uma oportunidade. E ele também me pediu para que eu escrevesse um livro para ele. E aí eu falei: irmão, os livros assim que Deus me deu, foi porque assim, foi Deus que quis me dar em oração e tudo. Então não é escrever por escrever, a gente tem que escrever aquilo que realmente você vive. Foi uma resposta que eu dei para ele. Sempre ele queria oportunidades de ser conhecido e de ser famoso. Isso eu via nele. Então, assim, eu tentava entender e compreender, mas ele tinha uma altivez muito grande. Porque todo mundo que ele conhecia, que ele via, ele falava assim: olha, eu fui o maior cerimonialista daqui de Goiânia. Assim, sabe aquela cena de entregar o chapéu pro Leonardo, na morte do Leandro? Foi eu que entreguei o chapéu, fui eu que fiz o culto fúnebre, a cerimônia, né, do culto fúnebre e tal. Então ele vinha com essas coisas lá do mundo já, de ele ser conhecido, de ser bem próspero, de ser uma pessoa bem, talvez, requisitada. Eu conheci ele na época que ele estava quebrado e querendo uma oportunidade de ser reconhecido. Então, quando eu falei para ele do livro, que eu não iria escrever, que não era assim, não era desse jeito, aí ele, tipo assim, me teve como uma pessoa orgulhosa. Como eu já conhecia a Valquíria, ele apareceu com ela, já casado. E ela, por consideração comigo, ela fez um aniversário na casa dela e ela falou que era para me convidar, que ela queria que eu fosse, da filhinha de 1 ano. E aí eu fui, levei meus meninos e tudo. Então ela sempre teve assim comigo uma consideração, porém ele sempre tentando barrar essa amizade, tentando tirar. E uma vez ela pediu para me orar por ela. Eu quero muito que Deus faça uma obra na minha vida. E hoje eu fico vendo assim uma menina que praticamente nova convertida, que casou com ele, sabe, acreditando, confiando nele como homem de Deus, e ele com esses resquícios mundanos não passou por um processo de libertação, achando que no meio cristão também é uma forma de ser aplaudido, achando que é uma forma de ganhar dinheiro, que na verdade não é. Entendeu? O cristianismo, ele é renúncia, ele é amor por Cristo, vontade de Deus, porque como eu falo, ninguém é santo 100%, todos nós temos as nossas falhas, mas você não pode enganar e abrir igreja e ficar em cima de um altar pregando e usando a palavra de Deus e vivendo duplicidade.
quer ir para o mundo, quer ir vestir de mulher, quer ir para a prostituição, quer ir para o cabaré, sai da igreja, não fica em cima do púlpito pregando, não. O de tudo é que na época, vários pastores aí chegaram em mim e falou assim, olha, o pastor, o Eduardo Costa, ele tem vários processos. Me disseram, tá? Eu não estou aqui afirmando, mas na época disseram que ele tinha um processo de perdão porque havia mexido com a própria filha. Segundo vários pastores falaram aqui na cidade. Só que hoje é assim, às vezes uma pessoa fala do outro e a gente acha que é relevante, tá, né, e tudo, mas eu me afastei deles, aí eu vi que até pouco tempo vi uma postagem deles lendo a Bíblia, e eu vi aquela mulher muito oprimida, muito religiosa, muito submissa a ele. Eu falei, meu Deus do céu, eu olhei assim, eu senti algo, sabe? Aí eu só olhei, assisti um pedaço, mas eu nunca vi verdade. Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que entram rapidamente no cristianismo, entendeu? E não passa por um processo de libertação e já querem escrever livro, já querem ser apóstolos, já querem ser bispos, já querem fazer isso, fazer aquilo. Então não é assim as coisas. As coisas elas são degraus por degraus, as coisas são devagar, porque o evangelho ele não é meio de ganho, o evangelho é sofrimento, o evangelho é renúncia, o evangelho é fazer a obra pelo amor verdadeiramente, entendeu? Então se a pessoa quer pecar, sai da igreja, vai pecar, quer pecar, vai pecar, mas não fica no altar não fica na igreja dando uma de crente não, porque realmente é algo assim, eu acho que foi uma das maiores vergonhas. Hoje eu passei, pessoal, o dia todo pensando nisso. Aí minha filha me ligou, né? Ela falou assim, mãe, não é aquele pastor que a gente foi na igreja dele? Mãe, esse aí não é o pastor que pregou? Ele estava pregando para a gente não assistir a novela Rebelde. Naquela época eu falei, minha filha, Ou seja, não tem um novo nascimento. E de repente faz isso, acontece isso. Ou seja, lá atrás a ex-mulher dele já tinha falado que pegou ele na região de motéis, que ele estava vestido com vestidinho curto, fazendo a mesma coisa, os mesmos trejeitos. E vocês viram no vídeo o tanto que ele rebolou com a orguinho, como diz aqui no Goiás, que eu nunca vi um trem desse. Foi a maior vergonha. Aí eu tô pensando na mãe da Valquíria, na irmã dela, né, que eu não vou falar o nome aqui, e ela tem uma outra irmã e tem um irmão. E agora as filhinhas dela também, que infelizmente, que Deus não permita nem ver, né? Que vergonha pro Dia dos Pais, uma filha vê um pai desse jeito, sabe? Fazendo essa anarquia, ainda mentindo. Lá em João, Evangelho. A paz do Senhor, irmãos, a todos irmãos e irmãs. Aqui é o Bispo Eduardo Costa, e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti de uma maneira errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está na parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E, infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem, nós, como acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela a tentativa da extorsão
E ele tinha dado o prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocasse, que ele não colocaria a exposição dessa imagem.